Coríntios, capítulo 2, versículo 6 até o 10. No entanto, transmitimos sabedoria entre os que são maduros, não, porém, a sabedoria deste mundo, nem a dos poderosos desta época, que são reduzidos a nada. Pelo contrário, transmitimos a sabedoria de Deus em mistério, a sabedoria que estava oculta e que Deus predeterminou desde a eternidade para a nossa glória. Nenhum dos poderosos deste mundo conheceu essa sabedoria, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus, porém, revelou isso a nós por meio do Espírito, porque o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Eu vou convidar você para orar mais uma vez, tá bom, queridos? Pai, nós nos colocamos diante do Senhor mais uma vez. Só que dessa vez, Pai, a nossa oração é pedindo ao Senhor que ilumine o nosso entendimento, que o Espírito, Senhor, me use com poder, e que o Espírito tome a vida dos meus irmãos também no mesmo poder, fazendo com que a palavra, Senhor, produza em nós a Tua vontade. Que a Tua palavra gere vida no nosso coração, Senhor. Que a Tua palavra nos corrija, que a Tua palavra nos inspire, que a Tua palavra, Senhor, meu Deus Pai, nos mova em direção à Tua vontade sempre, no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Fale conosco, Senhor, é a nossa oração nessa noite, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Queridos, nós estamos começando aqui uma nova sessão e como eu sempre faço, queridos, eu sempre trago um pouco de contexto, porque eu não gosto da ideia de eu pegar o texto e começar a falar do texto, mas sem que eu conecte isso com aquilo que isso que foi escrito, entendeu? Por quê? Porque é uma carta de Paulo, ele está desenvolvendo um pensamento, né? E ele vai trabalhando por etapas esse pensamento. Eu vou já mostrar para vocês isso aqui. Até chegar nesse texto aqui, há um pensamento que vem sendo desenvolvido, irmãos, tá? Eu gosto muito, querido, de citar aqui o livro do John Stott, né? Crer é também pensar. Muitas vezes a gente pensa que ter fé, querido, é um salto no escuro, é se agarrar a qualquer coisa. Não, não, não. Ter fé é você conhecer a palavra de Deus, entendê-la realmente e vivê-la. Pronto, é isso. Não tem salto no escuro, irmãos. Você não anda às cegas, você anda de acordo com aquilo que está escrito, tá? Então vamos lá. O contexto aqui dessa sessão, queridos, que vai até o versículo 16, é uma sessão só, tá bom? Mas a gente não tem como trabalhar tudo de uma vez. Para você ter uma noção, eu vou introduzir isso aqui hoje, porque isso aqui tem muitas reflexões a serem feitas nessa sessão. Então, o contexto dessa sessão, que vai até o versículo 16, ainda tem a ver com a exortação de Paulo àqueles irmãos que estavam tão fascinados pela sabedoria desse mundo. Nós temos ensinado aqui, querido, que a maneira que Paulo adotou para corrigir a atitude desses irmãos foi fazer uma comparação entre a sabedoria de Deus e a sabedoria do mundo. Vocês sabem, Paulo lá no capítulo 1, depois que ele se apresenta, depois que ele fala à igreja, ele traz o motivo pelo qual esses 4 primeiros capítulos são escritos, entendeu? É um problema de divisão que acontecia naquela igreja e o problema da divisão naquela igreja era porque aqueles irmãos que viviam na cidade de Corinto, que eram gregos, que tinham um fascínio pela filosofia da época, fascínio pelos filósofos ambulantes, pelos sofistas que faziam discursos públicos, debates públicos, né? Então, aquela cultura os cercava de tal forma que aqueles irmãos começaram a abraçar essa cultura e trouxeram a cultura para dentro da igreja.
Ah, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas. Isso é adotar a cultura da sua cidade, ao seu redor, e trazê-la para dentro da igreja. Isso significa que eles abraçaram a sabedoria do mundo e quiseram fazer dessa sabedoria, querido, um substituto para o evangelho. Então Paulo trata disso. E ele trata fazendo exatamente uma comparação entre a sabedoria de Deus e a sabedoria do mundo. Eu disse aqui numa pregação, querido, que a diferença crucial entre a sabedoria do mundo e a sabedoria de Deus é que a sabedoria do mundo, ela glorifica e exalta o homem, e a sabedoria de Deus, ela humilha o homem e glorifica a Deus. Essa é a diferença crucial. É por isso que Paulo diz, olha, eu não fui chamado para pregar em sabedoria de palavras. É um termo que Paulo usa, sabedoria de palavra, para falar da sabedoria humana. Eu não fui chamado a vocês para pregar em sabedoria humana. Por quê? Porque a sabedoria humana, ela glorifica o homem, ela exalta o homem. E não é isso que o evangelho foi chamado a fazer. O evangelho não tem o propósito, não tem a função de exaltar o homem de forma alguma. Na verdade, o evangelho, ele humilha o homem e exalta Deus, querido. O que Paulo pretendia, queridos, era mostrar a esses irmãos que eles estavam agindo da mesma maneira que o mundo. Era isso que Paulo tinha em mente. Ele também queria mostrar que os valores adotados dentro da igreja eram valores seculares, e isso não correspondia de maneira nenhuma com os valores do reino. Novamente, toda a preocupação de Paulo é que aqueles irmãos adotaram a cultura ao seu redor, a cultura do seu tempo, e estavam tentando adequar essa cultura à realidade da igreja. E Paulo está dizendo, olha, os valores são diferentes. Não dá para conciliar os valores do reino com os valores da cultura aqui. Não há como. Nem lá, nem aqui, nem em nenhum lugar do mundo, em nenhuma época do mundo, querido, é possível conciliar os valores do reino com os valores de uma sociedade ímpia, querido, de forma alguma. A intenção de Paulo era mostrar que tudo isso não passava de loucura, a loucura de confiar na sabedoria humana. Por isso, querido, ele usando a mesma sabedoria que eles tanto apreciavam, que aquela igreja tanto apreciava, ele mostra que, de acordo com essa sabedoria, a mensagem do evangelho seria considerada loucura e escândalo. Também mostra que, se fosse essa sabedoria adotada na salvação, os próprios coríntios não teriam sido escolhidos para fazer parte dessa salvação. E mais ainda, se dependesse dessa sabedoria, o próprio Paulo jamais seria sido escolhido para ser o mensageiro dessa mensagem de salvação. Vocês percebem? Tudo isso aqui eu preguei a vocês, tá? Cada item desse aqui, para a mensagem eu gastei uma reflexão, uma pregação, para a ideia de que a sabedoria do mundo não aceitava aqueles irmãos como alguém digno de salvação. Eu também gastei uma mensagem e gastei praticamente 2 mensagens a respeito de Paulo. Ele também seria negado como um mensageiro se a sabedoria adotada fosse a sabedoria do mundo e não a sabedoria de Deus. Bom, eu quero chamar a sua atenção aqui agora, querido, como Paulo finaliza essa argumentação a respeito da loucura de se apegar a uma sabedoria humana, uma sabedoria secular, onde isso terminaria, sabe? Então, quando Paulo resume isso aqui tudo, queridos, ele está dizendo para nós o seguinte, olha, é loucura isso. Agir dessa forma, tentar adequar a sabedoria do mundo aos valores do reino, não funciona. Porque se você adota essa sabedoria, você deixa de confiar na cruz de Cristo, você está anulando a cruz de Cristo, você deixa de viver o evangelho e passa a viver uma sabedoria, o evangelho se tornaria uma espécie de filosofia. Então ele termina assim, olha, versículo 4 e 5 é quando ele termina essa argumentação. Ele diz assim, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito de poder. Veja, novamente, linguagem persuasiva de sabedoria
é um outro termo para sabedoria humana. A minha linguagem não consiste em sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito de poder, ou seja, do poder do Espírito. Por quê, querido? Para que, na verdade? Para que a fé que vocês têm não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Queridos, é algo assim extremamente importante compreender isso. Paulo não queria que aquelas pessoas se apoiassem em sabedoria humana, mas no poder de Deus. E como é que eu faço para que as pessoas não se apoiem em sabedoria humana? Eu tenho que tirar da frente das pessoas, do campo de visão dessas pessoas, eu tenho que excluir essa sabedoria e excluir o próprio homem. Toda a atenção na mensagem não deve ser voltada nem para a sabedoria do pregador, para a inteligência do pregador, muito menos para a pessoa do pregador. Todo o foco da mensagem deve levar as pessoas a Cristo. Quando você percebe hoje é um tempo que a gente vive assim, querido, onde os pregadores estão buscando a atenção para si, eles querem os holofotes em si, entendeu? Então, quando uma pessoa que, ao invés de confiar em Deus e no Evangelho, ele coloca a sua confiança no homem, você pode ter certeza que aquilo que ele está ouvindo não é Evangelho. É algum tipo de filosofia cristã querendo se passar por Evangelho. Porque a mensagem do Evangelho leva o homem para Deus e não traz o homem para si mesmo. Eu não sei se vocês conseguem entender o que eu estou querendo colocar. Quando um pregador, querido, querendo glória, querendo reconhecimento, ou status, ou qualquer outra coisa dessa natureza, ele chama a atenção para si. Propositalmente, ele está anulando a cruz de Cristo. Ele está literalmente, querido, expelindo a cruz de Cristo, o próprio Cristo, tirando de foco para que as pessoas olhem para ele. É muito interessante, irmãos, a maneira como Paulo vem trabalhando essa igreja. Há uma preocupação. A igreja está a um passo de rachar completamente. Há um passo de uma divisão praticamente sem retorno, entende? Então ele está argumentando para essa igreja. Ele está inspirado pelo Espírito. Irmãos, é sempre importante isso. Paulo não está falando apenas como Paulo. Não é só a sua mente brilhante, não é só a sua capacidade de argumentação, não. É ele inspirado por Deus, através do seu Espírito, vem escrevendo detalhadamente, apontando o erro, apontando o perigo, entendeu? E trazendo uma resposta para isso. E qual é a resposta de Paulo? A minha pregação não consistiu em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração de poder e do Espírito. Por quê? Para que a fé de vocês não se apoiasse em sabedoria humana. Como é que Paulo fez isso, irmãos? Pregando o Evangelho de maneira simples e pura, sem arremedos, sem enfeites, apenas o Evangelho, Cristo crucificado. Nosso Messias é o Messias que foi morto no madeiro. Ele morreu pregado naquela cruz, pés e mãos, coroa de espinho na cabeça, o corpo todo enlacerado. Aquele era o plano de Deus para salvar o ser humano. Pregar isso numa cultura, querido, que valorizava o intelecto, que valorizava a força, que valorizava a sabedoria, era loucura, irmãos. Quem cria no Evangelho, cria por uma ação sobrenatural do Espírito de Deus na sua vida, não por causa de uma boa argumentação. Bom, todo o argumento, querido, toda a exortação tinha um propósito específico. Qual era? Que vocês não se apoiem em sabedoria humana, mas no poder de Deus. É possível afirmar, querido, que de certo modo, até aqui, Paulo expôs apenas essa sabedoria do mundo. Aqui ele faz um contraste, mas o foco dele era expor essa sabedoria do mundo. Ele se referiu a ela, irmãos, como sabedoria de palavras, sabedoria dos sábios, inteligência dos instruídos, sabedoria do mundo. Ele também se referiu a ela como sábios segundo a carne, ostentação de linguagem ou de sabedoria, linguagem persuasiva de sabedoria e sabedoria humana. Todos esses termos apontam para uma única coisa, que é a sabedoria humana. Em todos esses casos, ele está tratando da sabedoria de maneira
negativo. Agora, com certeza, ele vai tratar da sabedoria que vem de Deus e fará isso de maneira positiva, viu? E é exatamente aqui que nós queremos chamar a sua atenção para o nosso texto, tá bom? Eu quero chamar a sua atenção, querido, para a maneira como Paulo faz isso. Veja como começa o texto. Entretanto, versículo 6. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não, porém, a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada. A palavra entretanto aqui, querido, ela é uma conjunção adversativa. Isso significa que Paulo está se opondo a alguma coisa. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados. Mas ao que Paulo está se opondo aqui? Ele está se opondo aqui ao que ele disse nos versículos 4 e 5, que todo o propósito daquilo que ele fez para que as pessoas não confiassem em sabedoria humana. Mas também é possível dizer, querido, que ele está se opondo aqui a tudo que ele disse a respeito da sabedoria humana. Tá? Ele está se opondo a essa sabedoria humana. Nós não queremos nada com a sabedoria humana. Entretanto, nós temos uma sabedoria para falar. Nós temos uma sabedoria que deve ser falada, que deve ser ensinada entre os experimentados. Ele traz aqui, querido, algo que é mais ou menos assim, olha, eu venho falando a vocês o tempo todo que essa sabedoria, ela não pode fazer parte da vida de vocês, que vocês não podem confiar nessa sabedoria, que vocês não devem colocar a esperança de vocês, a confiança em vocês nesse tipo de sabedoria humana. Entretanto, nós expomos sabedoria. É interessante, irmãos. A sabedoria que Paulo está falando aqui, que a gente não deve se ater a ela, é provavelmente sabedoria, tem a ver com a questão da filosofia, entendeu? Da época. Quando ele diz, nós expomos sabedoria, ele não está falando exatamente mais da mesma sabedoria que ela tinha a ver com filosofia. Aqui a sabedoria é uma sabedoria que vem de Deus, irmãos. Ele vai apontar agora para a verdadeira sabedoria e essa sabedoria que vem de Deus. Só que antes de entrar aqui, irmãos, na natureza dessa sabedoria que vem de Deus, eu quero chamar a sua atenção e eu vou gastar um bom tempo falando disso aqui, porque isso aqui é importante que a gente compreenda, irmãos. Eu quero chamar a sua atenção para a palavra que está aqui, a palavra experimentados. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados. Irmãos, isso... Gente, pense numa palavra e por causa dela existem 3 linhas de pensamentos dentro do cristianismo que são muito defendidas, entende? Por causa dessa palavra. Essa palavra, irmãos, ela é uma palavra grega chamada teleios, tá? Eu vou falar mais tarde, ela significa basicamente perfeito, maduro, aponta para essa questão de maturidade, tá? Então, o Paulo chama ela aqui de experimentados. Nós expomos sabedoria, nós não queremos nada da sabedoria humana, mas nós expomos sabedoria entre os experimentados. Então, me permita aqui, querido, eu faço porque eu julgo ser realmente importante, irmãos, tratar dessa palavra, porque dependendo de quem você ouve, entendeu? Dependendo do teu entendimento, não sei se você estuda isso pode te levar para direções completamente diferentes. Tem havido, irmãos, tem havido muito debate a respeito do significado dessas palavras. Muitos estudiosos dizem que Paulo está aqui falando de irmãos maduros na fé e que com esses irmãos ele expunha a sabedoria verdadeira. E esse é um dos pensamentos, é uma linha de raciocínio, tá? De desenvolvimento teológico a respeito dessa palavra. Para esses estudiosos, querido, havia uma classificação entre os cristãos em Corinto, né? Entre aqueles que são maduros e aqueles que são imaturos, ou, como o texto vai, eu vou já ler o texto aqui, os bebês espirituais. 1 Coríntios 3, versículo 1 e 2, Paulo diz assim, eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como carnais, como crianças em Cristo.
Dependendo da sua tradução, tem aí bebês em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podia suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Escute isso aqui, querido. Isso é uma linha de pensamento. Eu vou citar um camarada que eu gosto muito, que eu leio muito, me ajuda muito nos meus estudos, chamado Wisby. O Wisby diz assim, olha, o Evangelho possui uma sabedoria de Deus que desafia o intelecto mais astuto. Todavia, tal sabedoria não é para as massas, está falando aqui de pessoas incrédulas, tá bom? Nem para os cristãos imaturos. É reservada a cristãos maduros que estão crescendo em seu entendimento da palavra de Deus. Você percebe que o Wisby, não sei se era a intenção dele, mas ele faz uma classificação entre os cristãos, né? De um lado ele coloca os cristãos que são maduros, esses estão aptos a experimentar essa sabedoria de Deus, essa sabedoria mais elevada, e do outro lado nós temos os cristãos que são imaturos, que são crianças em Cristo, são bebês em Cristo. Essa sabedoria de Deus, eles não têm acesso. Porque essa sabedoria de Deus, ela está disponível apenas para quem é maduro, para quem é experimentado na caminhada cristã. Queridos, olha, é um pensamento comum entre alguns cristãos, tá bom? Mas é um pensamento extremamente perigoso esse. E por enquanto eu vou deixar esse pé, tá bom? Daqui a pouco eu trato mais sobre isso. A segunda linha de pensamento, querido, isso aqui eu vi o próprio Nicodemos referindo isso aqui. Também há estudiosos, e Nicodemos é um deles, que dizem que Paulo, ao usar a palavra experimentados, né? Essa palavra significa maduro, sim, é por causa da palavra, do significado grego da palavra teleios. Nicodemos, no seu comentário, diz que Paulo está sendo irônico ao usar a palavra experimentados, tá? E por que quem defende esse pensamento acredita que Paulo está sendo irônico? Aí, olha a justificativa. Porque entre os gregos, perfeitos era um termo muito conhecido. Era usado pelos oradores para se referir a si mesmos e aos seus seguidores. Era também parte do vocabulário das religiões gregas, indicando o nível mais alto que alguém poderia chegar mediante a gnose. Está falando aqui do gnosticismo, tá bom? Então, essa era uma palavra usada entre os gnósticos para indicar alguém que estava no topo da cadeia, tá bom? Por causa da maturidade, da sua vida, da sua experiência no conhecimento, ele estava lá no topo, tá bom? Então a ideia é que Paulo está sendo irônico com essas pessoas, chamando eles de experimentados. É como se Paulo estivesse dizendo o seguinte para esses irmãos: vocês se acham muito espirituais por causa dos dons de línguas estranhas e profecias, mas a sabedoria que tenho para expor é só para os que são verdadeiramente maduros e perfeitos, para aqueles que são experimentados na vida cristã, coisas que vocês não são, pois na verdade vocês ainda são crianças em Cristo, ainda são imaturos, apesar do tempo que servem. Paulo está ironizando, porque eles se julgavam espirituais, mas Paulo vai dizer, vocês não são espirituais, vocês não são maduros ainda, vocês continuam sendo criança, a despeito de muito tempo de conversão, vocês permanecem como crianças. Essa sabedoria, e engraçado que o Nicodemos vai defender novamente essa ideia, né? Essa sabedoria que Deus tem é uma sabedoria que está ao alcance dos maduros, dos perfeitos. Vocês não têm acesso a ela, tá? Vocês acham que têm, mas vocês não têm acesso a ela, porque vocês são crianças. É a mesma ideia, irmãos. Veja, essas duas abordagens aqui, a respeito do termo experimentado, fazem uma classificação entre crentes maduros, e os maduros aqui seriam os crentes espirituais, e os crentes imaturos, os bebês, as crianças em Cristo, que são chamadas de carnais. São crentes carnais. Eu vou falar disso daqui a pouco, novamente, tá bom? Então, eu sugiro a vocês, querido, que não existe essa classificação nem no texto que nós estamos estudando, nem nos escritos de Paulo.
que é uma interpretação equivocada essa. Irmãos, eu fico pensando assim, eu sei que você pode assim, estar discordando de Nicodemos. Eu vou tentar mostrar a vocês, querido, não é uma questão de exatamente de discordar, entendeu? Eu só acredito, pelo contexto da carta que nós estamos estudando, tanto do que veio antes, que nós já estudamos, como o que vai vir agora, não há, nesse contexto, querido, espaço para uma interpretação onde nós falamos de crentes maduros e de crentes imaturos. Quem estava aqui nas terças-feiras me ouviu falar que quando Paulo chama os crentes lá, eu vou já falar sobre isso também, lá de 1 Coríntios, de carnais, ele não está dizendo que havia crentes carnais. Não é isso que ele está falando, entendeu? E a ideia de um crente carnal, querido, é a ideia de um crente que, por ser inexperiente na fé cristã, ele vive no pecado, entendeu? Ele ainda não amadureceu. Então, é possível ser um crente carnal, e esse crente carnal é carnal até que ele tenha uma experiência, e ele seja batizado com o Espírito Santo, e ele deixe de ser um crente carnal, e ele passa a ser um crente maduro, um crente espiritual. Paulo não está ensinando isso aqui, irmãos, tá? Vamos para o que eu acredito realmente que seja a interpretação correta. O termo experimentados, aqui, ele é difícil de ser entendido realmente por causa do grego, tá bom? Porque a palavra grega para experimentados aqui é teleios. E teleios tem o sentido de perfeito e maduro, entendeu? Mas aqui, querido, aqui é onde está talvez um dos grandes empecilhos que nós temos com relação a interpretar a Bíblia. Porque eu pego o vocabulário e digo, a palavra significa isso. Pronto, é isso e acabou. Então, se não cabe ali, eu preciso criar um mecanismo ali, alguma teoria, para justificar o uso daquela palavra no texto, que é o que se faz aqui com relação a essa classificação entre cristãos maduros e cristãos imaturos, cristãos espirituais e cristãos carnais, tá? Sugiro a vocês que não há essa classificação de forma alguma. Paulo aqui, querido, não está falando de certa categoria, na verdade, de crente, mas ele está fazendo uma distinção entre os sábios desse mundo e aqueles que são convertidos. Esses experimentados aqui são, na verdade, os que são convertidos, que têm o Espírito Santo e são novas criaturas. Em outras palavras, Paulo está comparando os salvos com os perdidos. Dito de maneira bem clara, Paulo está usando a palavra experimentados para se referir aos cristãos, a todos os cristãos indistintamente, seja ele espiritual, seja ele maduro ou não, tá bom? Então, todo o contexto que nós já estudamos em relação ao contraste entre a sabedoria de Deus e a sabedoria humana aponta para essa realidade. Toda essa sessão que nós começamos a estudar também torna essa realidade mais explícita ainda. Qual é a realidade, querido? Que não há uma classe de crentes maduros e uma classe de crentes imaturos. Toda a sessão aponta para a realidade de que não existe isso. Paulo não tem isso em mente ao usar a palavra experimentar, ainda que o seu significado no grego seja a palavra perfeito e maduros. Vou tentar te mostrar isso, irmãos. Eu não sei, querido, eu não sei se é porque eu estudo, eu vou me preparando, e para mim isso fica muito claro, e eu não sei se vocês, ao me ouvirem, vocês têm a mesma clareza que eu tenho. A minha preocupação é de vocês não terem a mesma clareza, tá? Então, vou mastigar um pouquinho mais. Paulo está aqui usando essa palavra, experimentados, não para se referir a classes de crente. Eu tenho a classe dos crentes maduros, dos crentes espirituais, e eu tenho a classe dos crentes imaturos e carnais. Ele não está usando, ele está usando essa palavra para se referir aos que são crentes. Todos os irmãos, independentes de tempo de conversão, de experiência ou qualquer outra coisa. É para separar entre... A ideia dele com a palavra experimentada é fazer uma separação entre crentes e não crentes, tá bom? Aí eu vou tentar te mostrar que a seção que nós estamos estudando, que nós vamos começar a estudar agora, ela aponta para essa direção. Versículo 9 e 10 do capítulo 2 de 1 Coríntios. 1 Coríntios 2, 9 e 10. Olha só. Mas como está escrito, nem olhos viram,
nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Eu vejo as pessoas falando desse negócio aqui e aí elaborando teorias assim, quase que mirabolantes, querido, que nós não conhecemos o que Deus tem para nós, que só quando a gente chegar no céu nós vamos realmente conhecer a vontade de Deus para nós, aquilo que Deus preparou. É loucura, irmãos. Veja, o que está escrito? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus, porém, revelou isso. O que é isso? Aquilo que os olhos não viram, aquilo que os ouvidos não ouviram, aquilo que não penetrou no coração humano. Deus revelou isso a nós por meio do Espírito Santo. Quem são essas pessoas que jamais penetram no coração, querido, aquilo que Deus tem para elas, o que Deus vai fazer? Essas pessoas são os descrentes, são os ímpios. Elas não têm acesso ao que Deus planejou. Elas não têm acesso àquilo que Deus está fazendo, à vontade de Deus. Mas nós que conhecemos a Cristo, nós que somos sal, Ele nos revelou isso por meio do seu Espírito. E mais ainda, é porque isso aqui eu não vou adiantar a pregação, isso aqui vai estar lá para frente. Essas coisas têm a ver com o plano de salvação que Deus elaborou, sacrificando o seu Filho na cruz para nos dar salvação. E as pessoas usam esse texto e ficam criando. Nada a ver, querido. É só você pegar, leia o 9 e depois leia o 10. Deus, porém, revelou isso a nós, por meio do Espírito Santo. Aquilo que os olhos não viram, aquilo que os ouvidos não ouviram, aquilo que jamais penetrou no coração humano, Deus revelou isso para nós. O ímpio não tem acesso a isso. Mas nós que temos o Espírito, nós temos acesso. É o que Paulo está dizendo. A separação muito clara aqui é entre ímpios e aqueles que são cristãos. Agora, mais claro ainda, irmãos, mais claro do que isso aqui é impossível. 14, 15, versículo 14 e 15. 2 Coríntios 2, versículo 14 e 15. Ora, a pessoa natural, quem é a pessoa natural, irmãos? O descrente, o que não tem a Cristo ainda, o que não nasceu de novo. A pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. E ela não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, a pessoa espiritual, quem é a pessoa espiritual? Os crentes, os cristãos, independente de experiência, independente de maturidade, todos os crentes são essa pessoa espiritual. A pessoa espiritual julga todas as coisas, mas ela não é julgada por ninguém. Eu não vou explicar texto, só quero mostrar que todo o contexto dessa sessão que nós estamos estudando aponta para os ímpios e para os cristãos. Os ímpios não têm o Espírito, então eles não têm acesso ao que Deus planejou. Eles não têm acesso à sabedoria de Deus. Mas nós cristãos, mesmo que seja bebê, recém-nascido espiritualmente, ele tem acesso a essas coisas. Por quê? Porque o Espírito de Deus está nele. E porque o Espírito está nele, então ele tem acesso ao que Deus tem para nos fazer conhecer. Agora, 1 Coríntios 3, irmãos, só o versículo 1. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais. Quem são esses espirituais, irmãos? São os cristãos. E sim como a carnais, como crianças. Quem são esses carnais? Aqui não são exatamente pessoas ímpias. Ele está usando o termo carnal aqui, irmãos. Olha o que significa essa palavra carnal, querido. A palavra sarkikos, que vem de sax. Sax é carne. Carnal é sarkikos. Ela se refere ao que é corpóreo, está falando do corpo em si, daquilo que é carnal. Aí ele vai explicar o que é esse corpóreo. O que ele está falando? Ele está falando da natureza carnal do homem, entendeu? Que está sob os controles dos apetites animais. O carnal é um homem ímpio, entendeu?
é o homem que não tem o Espírito de Deus, é o homem que tem uma natureza carnal e que essa natureza está debaixo do controle dos seus apetites, apetites animais, na verdade. É o homem que é governado pela natureza humana e não pelo Espírito de Deus. Então, quando Paulo diz e chama essas pessoas de carnais, ele está dizendo o seguinte: olha, eu tenho que tratar vocês como se vocês não fossem crentes. Vocês são crentes, mas estão agindo como se não fossem crentes por causa do comportamento de vocês, por causa das atitudes de vocês. Eu preciso tratá-los como se vocês não fossem crentes. Não é que ele está fazendo aqui uma separação entre pessoas que são carnais, são crentes carnais. Essa é uma expressão muito comum entre os evangélicos, tá bom? Ah, o irmão é um crente carnal. O que isso quer dizer? Quer dizer que aquele irmão vive na prática do pecado. Por que ele vive na prática do pecado? Porque ele é um crente carnal. Quando ele amadurecer, quando ele for batizado com o Espírito Santo, quando ele receber uma nova experiência com o Senhor, aí ele deixa de ser carnal e passa a ser um crente maduro, um crente espiritual. Isso não existe na fé cristã, irmãos. Por isso que é tão importante a gente estudar Romanos. Nós estamos estudando Romanos, irmãos. Não há essa classificação lá. Não existe essa coisa, tá? Não existe. Se você nasceu de novo, você é alguém espiritual. O Espírito habita em você e você tem acesso a toda a revelação de Deus. É lógico. Há pessoas que estão buscando isso no Senhor, desejando conhecer o Senhor mais profundamente, e eles estão buscando, pagando o preço mesmo, lendo a palavra, meditando na palavra, comendo a palavra, orando e buscando, se consagrando, pedindo do Senhor. Essas pessoas vão receber de Deus, querido. E há irmãos que, bom, eles não têm muito interesse por isso, entendeu? Estão satisfeitos com a vida que têm. Estão vivendo a vida cristã. Não tem frutos, não tem muita coisa para apresentar, estão satisfeitos com isso e estão vivendo dessa forma. São salvos? São. Entendeu? Mas não era exatamente isso que Deus queria para eles. Bom, agora eu citei o ISP para comprovar a primeira linha de pensamento, né, dessa classificação. Depois eu citei o Nicodemos. Agora eu vou citar um camarada chamado Gordon Fee. E é uma citação maior, querido, porque ele simplifica quase tudo que eu já falei até aqui, tá bom? Então preste atenção nisso. O parágrafo tem sido alternadamente visto como um exemplo de Paulo, em última instância, fazendo um jogo dos coríntios, ou seja, de defender de fato que aqueles que são verdadeiramente espirituais têm uma sabedoria mais profunda e que dessa forma ele estabelece duas classes dentro da igreja, uma espiritual e madura, outra natural ou mundana, né, e imatura. Mas essa visão contraria não apenas o argumento como um todo, para não mencionar esse parágrafo, mas também a teologia paulina no seu todo. Com efeito, tal argumento poria por terra a própria razão de tudo que foi dito até aqui. Aqui Paulo não está reconstruindo o que ele acabou de demolir. Em vez disso, está remodelando a compreensão que eles têm do Espírito e da espiritualidade, para que percebam a verdade daquilo que ele vem defendendo até aqui, que tudo se baseia no novo mundo invertido de Deus, onde a sabedoria do próprio Deus se manifesta no sacrifício de um Messias crucificado como remédio divino para a condição decaída do homem. Leia a passagem de outra maneira, é um tanto caricatura da devoção do próprio Paulo a seu evangelho de um Messias crucificado, agora ressuscitado dentre os mortos, quanto a um desrespeito à devoção. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo o seguinte, querido, que essa ideia construída a respeito de duas categorias de crentes não existe. Que defender isso é como se anulasse tudo que Paulo já falou até aqui, tá bom? A respeito de sabedoria humana e de sabedoria de Deus. É isso que ele está colocando. E eu vou entrar na parte que interessa, irmãos, porque essa aqui é a parte prática da mensagem. É possível que alguém pergunte assim, pastor, por que o senhor está gastando tanto tempo, né, tratando dessa dupla categoria de crentes dentro da igreja? E essa é uma pergunta que é válida, que é importante e que eu preciso ter uma boa resposta para ela. Eu estou gastando um bom tempo da mensagem falando disso, mostrando que não existe isso, que o Paulo não está falando aqui dessas categorias, mas ele está falando aqui de crente e descrente, entendeu? Então, olha só, respondendo essa pergunta, e na verdade, antes de entrar nela em detalhes,
eu tenho uma questão que eu queria deixar bem claro aqui. É claro, é perceptível que dentro da igreja nós temos pessoas mais maduras do que os outros. Não está sendo discutido isso aqui, não se está negando isso. Há pessoas que pelo tempo com o Senhor, de caminhada com o Senhor, pela sua dedicação ao Senhor no estudo da palavra, em oração, ele chegou a um patamar mais elevado de maturidade. Ninguém discute isso, irmãos. A questão é que Paulo não está tratando disso aqui. É isso que eu quero que vocês entendam, tá bom? Não é o assunto de Paulo. Não é isso que Paulo está falando. E Paulo nunca divide a igreja, ainda que existam pessoas mais maduras do que outras dentro da igreja, Paulo nunca divide os cristãos entre cristãos maduros e cristãos imaturos. Ele não faz isso, tá? Só uma aspazinha para poder não ficar dúvida com relação a essa questão. Agora, por que tanto tempo tratando dessa dupla categoria, querido, de crentes dentro da igreja? Primeira resposta, irmãos, porque admitir essas duas categorias implica em divisão. Sabiam disso? Esse era o problema da igreja em Corinto. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo e eu sou de Cefas. Esse era o problema. Se Paulo estivesse ensinando aqui, querido, essa dupla categoria de cristãos, ele estaria contradizendo tudo que disse anteriormente. Porque o cerne do problema de Paulo, o que chamou a atenção de Paulo para que ele escrevesse esses capítulos aqui, tratando desse problema, é exatamente essa divisão dentro da igreja. E por que a divisão, querido? Porque alguns queriam ser superiores aos outros. O nosso grupo é o melhor. Por quê? Porque nós somos discípulos de Paulo. Nós somos uma categoria mais elevada, entendeu? Ah, não, nós somos de Apolo. Você percebe? Há uma disputa por quem é superior dentro da igreja, por quem tem mais importância dentro da igreja. Se Paulo estivesse admitindo essa categoria, ele estaria contrariando tudo o que ele já disse até aqui. A segunda resposta, irmãos, é porque admitir essas categorias implica em ter uma classe superior dentro da igreja. É muito simples isso, irmãos. A consequência imediata de admitirmos uma classe superior dentro da igreja, né, os espirituais, os maduros, é o orgulho. Orgulho. E esse orgulho é sempre seguido por um sentimento de superioridade em relação aos cristãos que nós consideramos imaturos. Eu conheço uma igreja na Imperatriz, em que um grupo de irmãos começou cheio de boa vontade, mesmo eles queriam buscar a Deus, queriam conhecer mais a Deus, queriam experimentar mais de Deus, então eles começaram a orar de madrugada. Começaram a buscar a Deus de madrugada, se reuniam na igreja e começaram a orar e começaram a buscar a Deus. Com pouco tempo, aqueles irmãos começaram a se verem melhores do que os outros. E eles olhavam para os irmãos que não tinham a mesma disposição que eles de orarem de madrugada como pessoas preguiçosas, como gente inferior. Nós somos melhores, nós somos mais espirituais, nós conseguimos levantar de madrugada, sair da nossa casa e ir para a igreja. Então nós somos superiores a eles. E cria-se uma panelinha entre eles, porque eles são os espirituais, entendeu? E eles são aqueles que estão buscando a Deus nas madrugadas, irmãos. Pense nisso. Os outros são preguiçosos, não querem fazer. A ideia, querido, é essa. Se você admite que existem categorias de cristãos na igreja, essas pessoas têm todo o direito de se julgarem melhor do que os outros. Afinal de contas, eles estão buscando a Deus, os outros não. Estão pagando o preço. É inadmissível isso, irmãos. É inadmissível. Novamente, querido, não estou dizendo que numa igreja não exista pessoas mais espirituais do que os outros. Pessoas com mais fome, mais sede de Deus, que estão buscando conhecer, que estão na palavra, que estão através da oração, que estão vivendo uma vida de santidade, se consagrando ao Senhor, desejando verdadeiramente conhecer a Deus. Há pessoas assim, querido, e elas são sempre muito bem-vindas, desde que não permita que o orgulho tome conta do seu coração. Porque o perigo que essas pessoas têm na caminhada cristã é de permitirem que o orgulho entre no coração, e toda essa busca é perdida por causa do orgulho, irmãos. Eu já estou muito tempo na vida cristã, irmãos, eu já vi muito isso acontecer. Não falo da boca para fora só por falar. O terceiro problema aqui, querido,
é que admitir essas categorias dentro da igreja seria uma espécie de fomento. Sabe o que é fomentar uma coisa? É incentivar. É uma espécie de fomento ao pecado. Admitir categorias de cristãos dentro da igreja é um incentivo ao pecado. Eu vou te explicar isso, tá bom? Significa que estaríamos admitindo que o cristão poderia viver na prática do pecado. A ideia, querido, de um crente carnal aponta para essa possibilidade. Ele está em pecado porque ainda é um crente carnal. Mas quando ele amadurecer, quando ele se tornar espiritual, ele deixará a prática do pecado. Aqui nós temos uma questão seríssima que deveria ser discutida. A questão é, quem disse que o crente que tem uma justificativa perfeita para continuar pecando vai querer abandonar o pecado, irmãos? Se ele é um crente carnal, significa que ele é salvo ainda, entendeu? Mesmo que esteja vivendo errado. Ele só é carnal. Ele não é da categoria dos espirituais, mas ele é salvo, vai para o céu. Você já ouviu aquele ditado? Pastor, eu quero ir para o céu, nem que eu seja, nem que eu vá agarrado no tornozelo de alguém. Essa visão, irmãos. Eu estou com a vida toda torta, estou conformado com isso, eu quero ir para o céu, mas não quero abrir a mão do meu pecado, entendeu? Mesmo que eu suba pendurado em alguém, mas se eu subir, tá bom demais para mim. Eu ouço muito isso, sabia? Eu ouço muito isso. E às vezes de crente.